Sim, saudações a todos os meus amigos que estão me assistindo. Mais uma vez estamos aqui para apresentar um tema, né? E meu nome é Carlos Augusto Baltieri e eu pertenço à equipe de trabalhadores do Núcleo Espírita Semeador aqui de Interlagos. E o tema a razão desse vídeo é apresentar o assunto baseado no livro Parábolas de Ensinos de Jesus, do Caio Barchuccio, e o assunto é precursor do Espiritismo, e o tema é um só rebanho e um só pastor. Então, baseado nisso, queremos apresentar o seguinte: o entendimento humano vai evoluindo. Tudo o que nós precisamos nos é dado de acordo com aquilo que nós entendemos. Veja bem, um aluno do primeiro ano de escola, você não pode ensinar trigonometria para ele. Já quem está no curso de engenharia, sim. E a mesma coisa acontece com a humanidade, e é com isso que o plano maior, espiritual, se preocupa com o entendimento humano. Não adianta nada eles virem aqui trazer ensinamentos que nós não temos a mínima intenção e condição de entender. Então eles têm que ir dosando. Então, no transcurso da humanidade, muita coisa vem nos trazendo. E o entendimento humano é que vai fazer o guia pelo qual eles vão se basear para nos trazer os ensinamentos que nós precisamos, né? Veja bem, hoje as instituições, comparada com as instituições de 800 anos atrás, antes de Cristo, né? Onde viveu o Davi, né? Que tinha conhecimento. O Davi era o rei Davi, ele tinha entendimento, ele precisava passar para aquele povo lá um monte de coisa para ensinar, mas era difícil. Então tinha que falar de acordo com o que era da época, né? E o povo era muito bruto ainda. 800 anos depois, muita coisa melhorou em função daquilo. Não tão rápido como hoje, mas melhorou, não é? Aí apareceu João Batista. E o João Batista, ele veio preparar a vinda de Jesus. O João Batista, ele também lhe pregava o arrependimento. João Batista já passava alguma coisa para aquele povo, porque esse tipo de ensinamento já era compreendido para aquele povo. Eles já entendiam o que o João Batista queria dizer. Mas mesmo assim, as coisas estavam difíceis, porque nós, naquele tempo, não tínhamos ainda a capacidade de entender muita coisa. Então foi preciso vir o João Batista para trazer esses ensinamentos para que Jesus tivesse a mínima condição de trazer o que ele nos trouxe. Então Jesus veio após João Batista. Aliás, ele veio na mesma época, mas a pregação de Jesus veio em seguida, dando continuidade ao trabalho do João Batista, né? Então, na verdade, o tema sendo o precursor do cristianismo foi trazido foi o João Batista, na verdade, né? E foi filho de Zacarias e Isabel, né? Prima de Maria de Jesus, né? Então, as ideias de Jesus estavam totalmente à frente das ideias daquela época. Mesmo Jesus, com por isso que ele falava por parábolas, por isso que ele tinha que fazer com que as coisas fluíssem de uma maneira que aquele povo pudesse entender. Olha a dificuldade de trazer aquilo que precisava. Nós, naquele tempo, nós ainda estávamos
caminhando em muitas coisas. As mudanças eram lentas, não são como hoje, que a cada mês muda quase tudo, avança tudo, devido à tecnologia, devido a tudo que nós temos hoje. Naquele tempo não tinha, as comunicações, meu Deus do céu, as comunicações eram pequenas. Então, Jesus, com toda aquela luz, com todo aquele trabalho, ele veio nos trazer todo esse ensinamento, trabalhando naquilo que era possível fazer, né? Inclusive, Jesus, nas pequenas coisas, já jogava, sabe? Para ver se o povo entendia um pouco, mas era difícil. Que nem ele falou que o Eli, o João Batista, né, foi o Elias que voltou. Ele dizia, ao ser perguntado, o Elias voltou, mas vocês não o reconheceram. Então, aqueles espíritos que já tinham um pouco de entendimento, falaram, puxa, então nós voltamos em corpos diferentes, que nós hoje chamamos de reencarnação. Então, Jesus já jogava nas entrelinhas esses ensinamentos aos poucos, né? Ele já pensava que na forma como aquele povo tinha em como entender as coisas. Então, eu falo naquele povo, mas nós estávamos lá, né? Nós não podemos falar, aquele povo era bruto, aquele povo eram nós mesmos, estávamos lá, nós mesmos vivíamos naquela situação, né? E graças a Deus, e graças à evolução, graças ao próprio trabalho de cada um de nós fomos melhorando, fomos evoluindo, né? Depois vem, quanto ao tema que também é abordado nesse capítulo, que é o um só rebanho, um só pastor. No entendimento do cristianismo, Jesus é o nosso pastor. Jesus é aquele que veio nos guiar. Existem outras religiões, muçulmanos, budistas. Então, eles têm, sim, pastor, que deve ser seguido com os ensinamentos. Foram grandes homens, grandes espíritos evoluídos, que reencarnaram em determinados povos, como Jesus fez para nós, para ensinar, para evoluir aquele povo. Porque os costumes eram muito diferentes. Então, como ainda é hoje. Então, precisava ter espíritos de muita luz específicos para trazer ensinamentos para cada tipo de costume. Mas, além disso, além da falta de entendimento, né? E Jesus disse assim, ninguém vai ao Senhor se não for por mim. Então, nós temos que explicar muito bem isso aí. Ele não estava se vangloriando. É por mim, hein? Ninguém vai ao Senhor se não for por mim. Não, hein? Porque eu já ouvi muitos comentários, inclusive de pessoas de um certo conhecimento espiritual que falaram, mas como que ele fala? Ninguém vai ao Senhor se não for por mim. Você vê o que é o entendimento humano. Quando Jesus fez referência a isso, ele estava dizendo por mim, meus ensinamentos. Ninguém vai evoluir, ninguém vai caminhar em direção a Deus, ninguém vai chegar ao plano de evolução maior se não for pelos meus ensinamentos. É isso mesmo. Todo o ensinamento de Jesus está colocado, assentado, para que, como degraus, que nós vamos pisando, subindo, um degrau por degrau, até atingirmos um patamar maior.
E cada uma das parábolas, cada ensinamento de Jesus, cada colocação que ele fez é um degrau na escada que nos leva até o plano maior. E esse plano maior é onde nós vamos encontrar a oportunidade de entender a Deus. Porque hoje nós não entendemos a Deus. Nós sabemos que Deus nos criou, nós temos vistas de Deus, pela obra que existe num conjunto. Alguém criou. Você olha um relógio, você vai dizer, alguém criou aquele relógio. Se olha o universo, é como um relógio, alguém criou esse universo. Se olha por si, a inteligência que nós temos, alguém criou, sim, criou este pensamento, alguém me criou, não é do nada. A minha mente não é do nada, alguém me criou. Então, quando nós chegarmos, através dos ensinamentos de Jesus, que nós vamos encontrar a felicidade de ver todos esses amigos que nos acompanham, nossos parentes, nossos filhos, as pessoas com quem nós convivemos em todas as reencarnações que nós tivemos, estão ao nosso lado também. Por isso que nós temos que trabalhar assim, cada um juntar a sua parte e olhar para quem está do lado, para todos irem juntos. Nós seremos felizes ao ver que todos os que estão nos acompanhando estão felizes. Como é que a gente pode ser feliz sabendo que um dos nossos filhos, nossos parentes, estão lá atrás sofrendo? Como é que nós temos que olhar como Jesus olhou por nós? Jesus veio com amor por nós, veio e nos trouxe todos esses ensinamentos. E isso é o degrau que está nos levando. Sejamos nós também degraus de melhoria de todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão ao nosso lado. Vamos ter paciência com todos aqueles que nos buscar auxiliá-los naquilo que for possível. Muitos que estão aparecendo hoje, que vêm nos pedir socorro, talvez conviveram conosco em outras vidas. E nós vamos abrir a nossa casa espiritual, para auxiliar a todos aqueles. Então, Jesus, quando disse, ninguém vai ao reino de Deus se não for por mim, ele estava se referindo, como eu já acabei de citar, aos ensinamentos dele, né? E mais uma coisa, naquele tempo, quando eu disse que um só pastor, um só ovelha, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, o sentido que dava-se a palavra pastor naquele tempo era totalmente diferente de hoje. Pastor era simbolizava aquele pessoa que carregava as ovelhas, que levava para uma vida melhor, que conduzia as ovelhas, protegia as ovelhas, que levava as ovelhas para onde existe uma alimentação melhor para elas, no meio do deserto. Eram os pastores. Então, pastor na concepção, quando Jesus fez referência, é exatamente essa, de ser um guia espiritual, um guia. Hoje nós temos uma ideia muito vaga de pastor, todo mundo é pastor hoje. Com respeito às religiões, todo mundo é pastor. Então, o sentido exato de pastor é aquele que é aquele pessoa, aquele que guia a pessoa para o amor, que guia para o bem. E nós temos na nossa vida um só pastor.
para o cristianismo, Jesus. É nele que nós temos que buscar. O pastor geral de tudo é Deus. Só que nós não temos ainda condições de entender Deus. Nós não temos ainda como dizer, puxa, Deus é assim, assim. Nossa mente, por mais que tenha, nós não temos. Então, quem é a nossa referência? É Jesus. Para o cristianismo, é Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso guia para tudo aquilo que nós temos, né? Tudo. E hoje no mundo, nós temos uma infinidade de religiões. O mundo hoje é repleto de religiões. Então, um dia, como diz, teremos um só pastor. Então, você vê quanto tempo nós temos ainda para caminhar, para chegar a humanidade toda seguir um só pastor. A humanidade toda ter um só guia. Jesus é o nosso pastor do cristianismo, do budismo. São os pastores, são aquelas elites espirituais que cada povo segue. Né? Mas com o andar da carruagem, daqui a milênios e milênios e milênios e milênios, teremos uma única fonte de referência. E assim vai ser, até chegarmos um dia a entendimento de Deus, que vai ser o pastor geral, que nós vamos entender que é o nosso pastor, porque nós vamos entender a Deus. Aí sim, no futuro, tudo será diferente. Aí eu venho e pergunto para vocês, uma pergunta muito interessante. O Espiritismo, graças a Deus, ele veio trazer agora, de acordo com o nosso entendimento de hoje, de acordo com aquilo que nós estamos sabendo hoje, mas que maravilha, né? O Espiritismo veio nos trazer, veio nos esclarecer sobre uma realidade maravilhosa. Ele veio nos esclarecer sobre a sobrevivência da alma após o morte do corpo. O Espiritismo nos veio mostrar as comunicações e organizar entre nós e os que partiram para o plano espiritual. O Espiritismo veio nos ensinar a lei da evolução, que tudo evolui. E o Espiritismo nos deu a ideia de que veio nos consolar, aquela mãe que perde um filho, veio nos consolar. E as coisas estão se encaminhando que agora a própria ciência, para quem enfiar a cabeça no fundo da água e olhar lá no fundo que vai ver as pedras, aquele que buscar pesquisar vai encontrar as próprias informações científicas do que o Espiritismo já vem nos ensinando há muito tempo. A ciência está nos mostrando tudo isso. A ciência está nos provando tudo isso. Então, vai chegar um tempo que tudo vai ser baseado no que ensina o Espiritismo, que vai ficar tão evidente que não há outra saída. Não? É como abrir uma janela e ver a paisagem que estava escondida. O Espiritismo foi a janela que nos abriu a paisagem e mostrou. Aí pergunta-se, o Espiritismo será a religião do futuro? Ou
o, o futuro, ou o Espiritismo será o futuro das religiões? Como saber? O futuro das religiões, talvez seja essa a resposta. O Espiritismo será o futuro das religiões. Porque, mesmo conhecendo tudo isso que o Espiritismo explica, grande parte das religiões vão continuar com seus adeptos, com suas coisas, vão continuar vivendo aquilo que eles entendem, mas sabendo da reencarnação, sabendo da comunicação, sabendo de tudo isso, vão aceitar tudo isso. As religiões vão aceitar tudo que o Espiritismo ensina, mas ainda vão se manter, né? Porque é do pensamento humano. E isso vai fazer com que muitos vão entender muito mais Jesus. Então, será como um só rebanho, uma só colocação, porém, cada um com seus costumes, com as suas ideias, ainda que vão aos poucos, mas todas ligadas a Jesus, aos ensinamentos de Jesus, serão muito mais claros. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque muitos ainda vão continuar a buscar, né, de acordo com aquilo que eles entendem da vida, é como diz a chuva. A chuva cai para todos. É igual. O ensinamento é para todos. Só que cada um vai poder recolher de acordo com o tamanho de sua vasilha. Então, quer dizer, os ensinamentos continuarão vindo, fluindo, mas cada um vai captar aquilo de acordo com o entendimento de cada um. E vamos respeitar esses entendimentos. Porque quantos de nós ainda estamos com aquela vasilha pequena, colhendo um pouco d'água ali? Nós mesmos. E quantos já estão com aquela bacia enorme, captando a maior parte da chuva? Então, o nosso esforço, a nossa pesquisa é no sentido de ampliar cada vez mais a nossa bacia. O nosso entendimento, vamos buscar através do pensamento, através da análise, através da pesquisa, vamos olhar um pouco para cima, ficar olhando o dia inteiro para o chão. Vamos pensar um pouco como esse mundo é bonito. Vamos olhar as nuvens que passam, o sol que ilumina. Vamos ver a água que flui para um lado, a água que flui para o outro. Vamos sentir o vento para que a gente possa compreender melhor as coisas, dar mais valor a nós e a Deus, buscar mais a Deus, buscar mais Jesus, cada um dentro do seu, para que a gente possa receber esses ensinamentos e nos tornar mais felizes, que é aquilo que nós buscamos. Eu, nesse momento, agradeço a atenção, espero ter conseguido passar aquilo que eu pretendia passar e vamos tocar a bola para frente. E, finalizando, vamos agradecer primeiro a Deus por existirmos. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pelos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Obrigado, Jesus, por tudo que nos ensinaste. Vamos agradecer ao mundo, a tudo aquilo, aqueles companheiros nossos que trabalham no dia a dia, que sem o qual nós não tínhamos como, essa equipe de pesquisadores nas vacinas, esse grupo que trabalha para lá, que ajuda aqui,
médicos, os garis que limpam tudo, agradecer a eles pelo trabalho de nos limpar também, limpar as nossas casas, não deixar a sujeira acumular. Agradecer a todos eles que trabalham, aos professores, a todos aqueles que compartilham da nossa vida, os nossos parentes que estão ao nosso lado, esses que vivem ao nosso lado, agradecer a oportunidade que nós estamos tendo de estar com eles e pedir aos nossos anjos da guarda, antes agradecer aos nossos anjos da guarda o trabalho que eles estão tendo com a gente, né? Uma vida inteira ali, pesquisando, ajudando, e às vezes a gente de cabeça dura não vê as ideias que eles mandam e, não, isso não é nada, mas vamos sim agradecer a esses nossos anjos da guarda a oportunidade e vamos pedir a eles que continuem nos protegendo, a nós, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos parentes, a tudo mais. E sempre que puder, à noite, meditar na vida, meditar naquilo que nós temos que viver. Eu agradeço por toda a atenção que vocês me deram. E salve a vida!